Olá, eu sou o professor Rubens Borges e estou aqui para apresentar para vocês o curso de negociação. Este curso que eu tenho para lhes apresentar é resultado de uma experiência de vida onde eu, desde a minha adolescência, comecei a trabalhar na área de vendas e dentro desse contexto, desde a minha adolescência, eu vendi muita coisa. Vendi livro, vendi carro, vendi fundos de investimento, vendi equipamentos de informática, tive a oportunidade de fazer muitas atividades na área comercial. Depois de algum tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar em processos de mudança dentro das empresas, de implantação de tecnologia, onde eu tive que aprender também a negociar implantação de projetos, negociar preços, negociar com fornecedores, negociar com compradores. Bom, tive muitas experiências dentro dessa área de negociação. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional que me privilegiou indo para os Estados Unidos para fazer aquele curso do Professional Sales Skills, e isso foi lá no ano de 90. E lá eu tive a oportunidade de conhecer realmente profundamente o que é a negociação. E passei a partir daí a me especializar nisso, e desde 1990 eu dou cursos de negociação e formo negociadores. E quando eu falo negociação, não falo negociação só no processo de compra e venda, não. Eu falo negociação da sua forma mais ampla. E uma das formas mais amplas e mais difíceis da negociação é quando se fala de gestão de conflitos. Então, tanto a negociação nas transações comerciais, como a negociação no âmbito da gestão de conflitos, é uma disciplina que tem uma profundidade muito grande e eu considero de extrema relevância para o sucesso de um profissional. Então, só para vocês me conhecerem um pouco, eu sou um empresário, sou professor de curso de MBA por graduação, faço parte do corpo docente da USP, lá no PSEG, dou consultoria empresarial há mais de 20 anos, estudo filosofia e comportamento do ser humano também há 25 anos, me formei também em psicanálise e hoje sou pós-graduando em neuropsicopedagogia. O comportamento do ser humano é algo que me atrai, é algo que foi a negociação que inclusive me motivou a me aprofundar um pouco mais dentro dos aspectos de estudo do comportamento do ser humano. E nesse curso eu vou procurar passar bastante da minha experiência para vocês. Na minha vida, minha missão é trabalhar para propiciar a eficácia profissional e a eficácia empresarial. Essa é a minha proposta como profissional e tenho atuado aí há mais de 20 anos em projetos de consultoria e projetos de capacitação. O meu foco é capacitação e não treinamento. Por quê? Porque o treinamento é uma prática que se desenvolveu ao longo da era industrial, onde as pessoas aprendiam a fazer repetições de padrões pré-estabelecidos. E para que o indivíduo tenha flexibilidade, autonomia, para resolver situações que não se tenha processos pré-definidos, ele precisa estar capacitado a ter acuidade para perceber os elementos presentes, para que ele tenha capacidade para ele poder articular o conhecimento que ele tem e gerar naquele momento uma solução para poder atender uma necessidade ou uma questão que precisa ser tratada. Portanto, ao invés de treinar, eu procuro capacitar. Mas dentro de mim, em cada momento que eu entro numa sala de aula, a minha proposta é um pouco mais da capacitação, é da imantação, onde eu procuro imantar naqueles que fazem meus cursos, com a minha experiência de vida e com a credulidade que eu tenho com relação àquilo que eu ensino, porque tudo que eu ensino tem base em experiência vivenciada, aplicada com resultados positivos obtidos. Só assim, então, eu poderei ensinar e garantir que esse conhecimento terá o resultado adequado ao qual se propõe. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais a respeito desse conceito, visitem aí o meu blog, alquimianasempresas.blogspot.com.br, e você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais disso que eu estou falando. Bom,
Quais são os objetivos do nosso curso de negociação? Imantar os participantes de competências associadas aos processos de negociação. A minha proposta é muito mais de que apenas informar. Eu quero ter essa oportunidade de imantar as pessoas com o resultante que eu obtive na aplicação desse conhecimento. O outro objetivo é qualificar profissionais para o desempenho eficaz dessa atividade de negociação, independente de qual seja a sua especialização. E preparar profissionais com o objetivo de serem capazes de maximizar o resultado das suas negociações, mas preservar os relacionamentos. Essa é uma máxima que se espera hoje de um bom negociador, que ele consiga extrair o melhor resultado de uma negociação para atender às necessidades daquele que ele representa e que ele possa também preservar os relacionamentos. Bom, o que nós vamos falar nesse curso? Qual é o conteúdo que a gente propõe apresentar? Primeiro, falar da evolução das formas de fazer negócio, né? Como que os negócios foram evoluindo e as necessidades de mudança das estratégias de negociação ao longo do tempo. Vamos falar sobre as competências essenciais para o executivo de sucesso, onde destacaremos aí a negociação como um objetivo a ser cumprido. Vamos falar do conflito de interesse, né? Ou seja, vamos falar onde está a ameaça e a oportunidade nas relações humanas através do conflito, como transformar um conflito de interesse em uma oportunidade e não deixar que ele seja apenas uma ameaça dentro das relações humanas. Vamos falar das técnicas de negociação, dos processos de compras, processos de vendas, na gestão de interesses e na resolução de conflitos. E vamos falar também dos métodos de negociação, os tradicionais, né, e como eles foram evoluindo ao longo do tempo e o porquê disso. E vou apresentar para vocês o método de negociação proposto aí pela Harvard Law School, que é um método que eu acredito nele, porque eu aplico ele e tenho visto muitas pessoas aplicarem esse método, tenho visto muitas pessoas serem muito bem-sucedidas quando aplicam essa metodologia, né? E, por fim, nós vamos falar como lidar com os diversos perfis de interlocutores no processo de negociação. As pessoas têm suas diferenças e cada pessoa precisa ser tratada de uma forma adequada, de acordo com o seu perfil. E aí, nesse módulo, nós vamos aproveitar, então, para identificar os perfis dos interlocutores e como lidar com cada um desses perfis. Bom, como é que as coisas vieram acontecendo ao longo da história da humanidade e que foram influenciando, então, essa mudança da necessidade da negociação? Isso que eu vou apresentar para vocês aqui é um pequeno resumo do conteúdo desse curso, só para vocês terem noção da abrangência e aonde é que nós vamos estar trabalhando dentro desse conceito de negociação. Bom, antes do homem aprender a falar, os métodos de negociação eram muito truculentos, né? Vocês já devem pensar nisso. Imagina alguém administrando o interesse sem conseguir se comunicar de forma adequada, né? Então, os métodos truculentos eram muito utilizados antes do indivíduo aprender a falar. E, a partir do momento que o indivíduo aprendeu a falar, ele já evoluiu um pouco os seus métodos de negociação e de resolução dos seus conflitos. Depois, quando o indivíduo aprendeu a escrever, ele evoluiu um pouco mais nos seus métodos de negociação. A partir do momento que o livro foi escrito, novos conceitos foram sendo disseminados, também houve uma mudança muito grande nos métodos de negociação. E, por incrível que pareça, quando Gutenberg imprimiu o primeiro livro, teve aí uma catástrofe no relacionamento da raça humana, onde os detentores do poder naquela época se sentiram muito ameaçados pelo conteúdo, pelo conhecimento saindo do papiro e agora do rolo de papel e sendo agora distribuído para toda a raça humana,
Então, imagina aqueles que tinham um livro que ele queria distribuir o conteúdo e aqueles que não queriam que esse livro fosse distribuído, que conflitos que surgiram nessa época. Nós temos aí a época da Inquisição como sendo uma referência muito forte desses conflitos que aconteceram. E imaginem que ali já os métodos de negociação tiveram também que evoluir. Bom, tivemos aí agora o advento do computador. E com o advento do computador, o processamento de informações aumentou a capacidade do indivíduo de negociar, porque agora, detentor de novas informações, ele consegue negociar melhor. Então surgiu o computador e, junto do computador, a era da informação e a era dos serviços, e agora, com a informação, o indivíduo tem agora uma capacidade de negociação maior. E temos agora a internet. E com a internet agora nós temos a capacidade de interação síncrona, de interação assíncrona, podemos negociar sincronamente, podemos negociar assincronamente, podemos negociar hoje até com o próprio computador, né? Hoje nós temos aí tecnologias avançadíssimas que estão sendo utilizadas de inteligência artificial, onde você negocia com o computador. Então temos hoje aí o conceito de negociação ampliando as suas formas, as suas maneiras de interagir as partes interessadas para poder gerar um resultado. O que a gente tem aí, mais complexo ainda, é que antes do computador, lá por volta de 1800, 1850, nós éramos aí 1 bilhão de habitantes. Hoje são 7 bilhões de habitantes. E o que está acontecendo dentro desse contexto? A inovação e a globalização vêm agora misturar aí aspectos culturais dentro do processo de negociação, novas tecnologias estando envolvidas e gerando conflitos ou facilitando a aproximação das pessoas. Então, temos aí esses elementos fortemente sendo influenciados. Mas o que eu considero que um dos mais fortes que a internet veio trazer foi um fenômeno que, antes da internet, nós tínhamos a intermediação. E agora, com a internet, nós estamos no modelo da desintermediação. Como negociar? E agora o conceito de negociação, só atrelado ao aspecto de compra e venda, ele começa a perder a sua importância e agora o aspecto da transação começa a perder o foco. Antes do computador, o foco do relacionamento era na transação, venda de produto. Hoje não. Hoje o foco da negociação está serviços, soluções e foco no relacionamento. Então, de que adianta você fazer um bom negócio e perder um relacionamento? Eu, estudando psicanálise e até já tendo a oportunidade de atender alguns pacientes na área de psicanálise, eu costumo fazer a seguinte pergunta para os casais que estão em conflito. O que você prefere, ser feliz no relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo, ou você quer ganhar discussão? O que você quer? Você tem que escolher. Ou você é feliz no seu relacionamento, ou você ganha discussão. Se você ganhar a discussão, você pode perder a tua felicidade. Então, agora é uma decisão que você precisa tomar. Então, hoje, as negociações, elas precisam realmente estar dentro de um novo enfoque, dentro desse conceito de preservação de relacionamento. E esses aspectos da desintermediação que você tem aí do Mercado Livre, stand virtual, LX, app móveis, todos eles estão facilitando o processo da transação. Então, transação é fácil você resolver ela através do processo da desintermediação. Mas agora nós precisamos ir para um outro patamar, além da transação, que é o do relacionamento. E aí, as habilidades de administração de conflitos, de administração de interesses passam a ser mais importantes. Vocês veem hoje, quando a gente fala de cooperação, onde você vê o Waze, o Uber surgindo, a gente começa a verificar o quão que isso começa a ser importante do ponto de vista de negociação envolvendo o processo cooperativo. Hoje nós vemos aí um notebook que chega às nossas mãos, um celular que chega às nossas mãos. Quantas negociações foram necessárias dentro de um processo cooperativo
para que você tivesse na sua mão uma solução. Então, hoje, quando nós olhamos uma solução que chega às nossas mãos, nós não imaginamos quantas interações e quantas cooperações tiveram que acontecer e quantas negociações dentro desse processo cooperativo. E eu, como consumidor final, eu quero muito que todos que cooperam para me entregar essa tecnologia integrada, eu espero que eles continuem se relacionando bem, para que a qualidade possa se manter dentro do meu nível de expectativa. Muito pelo contrário, né? Até não se manter só a qualidade, mas que a qualidade possa evoluir. Então, eu espero que toda a cadeia produtiva que está por trás do meu aparelho celular, ela se fortaleça para que eu possa continuar sendo beneficiado por isso. E para que essa cadeia possa se fortalecer, a necessidade de ter cooperação. E um dos maiores desafios dentro do processo cooperativo é a negociação e a gestão dos interesses do conflito. Bom, então hoje nós temos, dentro desse cenário, que nós pintamos como pano de fundo, competências comportamentais importantíssimas para se ter sucesso como profissional. E eu vou falar de algumas delas aqui, apenas para poder deixar uma referência. Sou um estudioso dessas competências comportamentais, tenho procurado desenvolver cursos e capacitações muito direcionados para essa área. Hoje nós estamos falando só de negociação, mas só vamos avaliar juntos aqui qual é a lista dessas competências. Por exemplo, uma delas é o autoconhecimento quanto aos seus limites, suas competências e seu potencial. Inteligência emocional, para poder lidar com as pessoas. Hoje, a inteligência emocional é algo extremamente relevante. Tem um livro que eu até indico, do Daniel Goleman, que é um livro Inteligência Emocional, que eu indico para todos os meus alunos esse livro. Eu acho ele muito bom. Outra competência essencial hoje é a capacidade de criar e inovar. Aquele indivíduo hoje que ele assume a responsabilidade por resolver o problema, por inovar, por criar uma solução, ele é que faz diferencial na empresa. Capacidade de planejar mudanças nas organizações, essa é uma competência essencial muito grande. Nós temos até um programa de qualificação de agente de mudança que trata especificamente do desenvolvimento dessa competência. Capacidade de implantar mudanças, ou seja, não só de planejar, mas de implantar essas mudanças também. Capacidade para liderar. Gestão de desenvolvimento de pessoas, ou seja, gerir o desenvolvimento das pessoas. Não é chefiar recursos humanos, não, gerenciar o desenvolvimento das pessoas. Não é mais agora gerenciar pessoas, é gerenciar o desenvolvimento e evolução delas. Trabalhando para que as pessoas saiam da eficiência para a eficácia e agora, ultimamente, se falando mais, além da eficácia, para a efetividade. Habilidade de negociação, foco desse nosso curso. Habilidade de gestão de conflitos, capacidade para fazer acontecer, ou seja, o indivíduo ser bom em gestão eficaz do tempo, capacidade de comunicar de maneira eficaz, capacidade de executar e delegar. Então, essas competências são muito importantes. Mas eu diria para vocês, eu tenho na base do meu sucesso, da minha vida profissional e de muitas pessoas que já passaram pelas minhas mãos, um bom testemunho de que a habilidade de saber negociar bem, ela faz toda a diferença na vida de um indivíduo. Por quê? Porque o conflito é um dos elementos que mais cresce dentro do relacionamento, entre família, entre pessoas, no emprego, na empresa, na sociedade. O conflito cresce todo dia. Não é por acaso que a indústria de armamento é uma das indústrias mais ricas do mundo, por quê? Ela se alimenta de quê? Do crescimento do conflito. Então, a inteligência emocional é uma exigência para sobreviver no mundo corporativo. E não adianta só ter você inteligência emocional, você tem que ter técnicas para poder usar essa inteligência emocional para atingir um objetivo. Então, isso é importante. Então, sem domínio de técnicas de negociação, os conflitos se transformam em processos de destruição. Então, o conflito existe, conflitos de interesse, desde que reconhecido e trabalhado, ele pode até levar a um relacionamento saudável. Agora, sem técnicas de negociação, os conflitos se transformam em processo de destruição. Ou seja, com o domínio dessas novas e modernas técnicas de negociação, eles podem ser utilizados como matéria-prima para solidificar relacionamentos. Eu tenho experiências
fantásticas na minha vida, de momentos difíceis, críticos, em que eu vivenciei conflitos e, ao resolver esses conflitos, eu passei a ter um relacionamento muito saudável com aquelas pessoas com que eu interagi. Ou seja, aquele conflito foi a matéria-prima para a solidificação de um relacionamento saudável. Então, nós vamos falar, então, sobre as dimensões da negociação, tanto em compras, como em venda, como gestão de múltiplos interesses e na prevenção e na gestão de conflitos. Nós vamos tratar de cada um desses itens nesse nosso curso. Bom, vamos falar um pouquinho dos métodos tradicionais de negociação e tal. Tradicionalmente, se considera a negociação como uma luta na qual só sai um vencedor. Esses são os métodos tradicionais, né? Eu costumo usar uma imagem que é o escudo e a espada. Então, todo mundo que vai fazer um curso de negociação quer o quê? Eu quero saber como eu me defendo, como eu ataco. Então, como eu ganho mais agilidade para me defender, como eu ganho mais agilidade para atacar. E parece que ele quer, na verdade, fazer um curso de gladiador, e não, na verdade, fazer um curso de negociador. Tá? Então, esses são os métodos tradicionais, que, no fundo, geram frustrações, destrói relacionamento, e, no fundo, sai todo mundo enfraquecido no final do processo. Então, a evolução dos métodos de negociação vieram caminhando, e só para poder encurtar, dentro dessa pequena apresentação desse curso, a proposta desse curso é negociação baseada na cooperação, né? Ou seja, que possa gerar resultados consistentes e preservar relacionamentos. Imagine hoje um jovem que esteja terminando a sua graduação ou iniciando a sua vida empresarial. Imagina se esse jovem tiver habilidade de negociação, se ele tiver uma inteligência emocional bem desenvolvida, se ele tiver todos os seus impulsos sob controle, se ele tiver toda a habilidade dele de administrar e gerenciar conflitos, independente de qual seja a especialidade dele. Eu tenho certeza que a probabilidade dele ter sucesso profissional é muito grande. Eu tenho certeza que a probabilidade dele poder contribuir para o sucesso do negócio, da empresa onde ele vai trabalhar, seria muito grande. Eu já tenho testemunhos de muitas pessoas que eram jovens, não foram nem tão proficientes assim nos seus cursos de graduação, que logo que entraram na empresa, como trainees ou como júnior nas empresas, investiram nesse conhecimento e que tiveram um sucesso muito grande, ampliando o seu conhecimento específico, mas a partir do conhecimento básico de um curso de negociação, desenvolveram muito a sua inteligência emocional e desenvolveram muito a sua habilidade de lidar com conflitos. Essa é uma grande diferença de um profissional hoje. Bom, então, nesse curso, nós vamos falar como gerar, então, resultados consistentes, preservando relacionamentos, e a base que eu trago para esse curso é do William Ury, que considero hoje um dos papas aí da negociação. Ele construiu projetos de negociação da Harvard Law School. O William Ury, hoje, ele participa de muitos processos de conflito, inclusive a nível internacional. Pra vocês terem uma ideia, tem um vídeo dele que eu tenho gravado sobre uma negociação que ele fez com o Hugo Chávez. Vocês já imaginam, para poder negociar com o Hugo Chávez, como não deve ter sido complicado uma negociação desse tipo. E ele conta que esse método aplicado nessa negociação, qual foi o resultado que foi obtido. Então, eu tenho ele como uma referência e apresento ele para vocês. Ele tem livros já publicados, mas o que eu procuro nesse curso não é apenas falar de qual é o conceito de negociação do William Ury. Eu quero falar para vocês como eu apliquei esse conceito na vida prática, que resultados eu tirei aplicando isso, e quais os elementos que, na prática, eu também consegui ampliar dentro da minha visão da realidade nossa, de país e dentro das empresas, que foi possível chegar a um método de sucesso, né? Essa negociação, esse método de negociação, ele está focado em 4 pilares. O primeiro é de pessoas, onde a máxima é você atacar o problema e não as pessoas. O segundo é dos interesses, ou seja, busque os interesses comuns
comuns e não posicionamento, não seja radical, procure observar quais são os interesses que estão envolvidos. Muitas das vezes o que é caro para mim é barato para você. E às vezes o que é barato para você tem muito valor para mim. Então, às vezes, numa negociação, eu ofereço aquilo que tem menos valor para mim, mas que tem muito valor para o outro. E eu conquisto aquilo que tem muito valor para mim e que tem pouco valor para o outro. Quando você chega no que é efetivamente, que tem muito valor para um e muito valor para o outro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar critérios. Critérios que fundamentam a proposta a ser resolvida fora de aspirações pessoais. E muitas vezes a gente vai ter que dividir a mesma fatia do bolo. Sim, mas quando você chega a dividir aquilo que é altamente conflitante, se você já conseguiu negociar o que era menos conflitante, você já criou uma base sólida para uma negociação daquilo que é conflitante. E, por último, opções. Criar opções. Ou seja, buscar opções em conjunto e não a inflexibilidade. Ou seja, criar alternativas e alternativas para que a gente possa, então, ter condições de analisar dentro delas a melhor que atenda a necessidade de todos. Bom, quando a gente fala, vou falar um pouquinho para vocês, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente abordaria com um pouco mais de profundidade esse curso. Por exemplo, quando a gente fala de pessoas, ataque o problema e não ataque as pessoas, nós vamos falar um pouco dos perfis das pessoas. Quais são os perfis dos interlocutores? E vocês vão ter a oportunidade de conhecer esses 4 perfis. Catalisador, o apoiador, o analítico, o controlador. Né? E nós vamos conhecer esses perfis e vamos aprender como lidar com cada um desses perfis. Como nós vamos aprender a lidar? Primeiro você vai aprender a enquadrar o seu interlocutor dentro de um quadrante. E ao você conseguir enquadrar o seu interlocutor dentro desse quadrante, você vai poder negociar com ele de uma forma estratégica. Ou seja, nós temos algumas estratégias, alguns passos onde você vai assumir uma condução em cada momento dessa negociação para que você possa atingir um resultado positivo. Então, através desse método de transitar dentro desse quadrante, lidando com o mesmo perfil, mas você alternando o seu posicionamento dentro desse contexto. Então, isso é uma das coisas que nós vamos aprender nesse curso. Por último, o que nós vamos aprender também nesse curso é o reconhecimento dos campos de força em um processo de negociação. Por exemplo, dentro de um processo de negociação, poder é um campo de força, tempo é um campo de força, informação é um campo de força. Você já percebeu que quando você vai negociar com alguém e você usa um argumento de pressão do tipo urgente, eu preciso disso com máxima urgência, você percebeu que, ao invés de você ganhar força na negociação, você perde a força na negociação? Porque, na verdade, o tempo passou a ser muito importante para você. E agora, quanto você está disposto a pagar para que isso seja atendido em urgência? E agora, se você falar que você tem urgência, antes de alguém colocar preço em alguma coisa, tudo que o outro tem para te oferecer subiu de valor. E agora ele poderá cobrar o preço que ele quiser, porque ele reconhece que você vai pagar pela sua urgência. Então, são elementos que nós vamos aprender a trabalhar, onde essas 3 cartas, poder, tempo e informação, nós vamos aprender dentro de uma negociação como retê-las e como ter em mãos para que a gente possa realmente ter um resultado eficaz da nossa negociação, preservando relacionamentos. Bom, visto isso, vamos agora falar como construir o resultado de um processo de negociação. O resultado de um processo de negociação, ele depende de planejamento, para que quando você estiver em andamento na sua negociação, você esteja consciente de que o que você está fazendo é construir um resultado. Ou seja, precisamos do planejamento para que durante o desenvolvimento do processo eu saiba qual é o resultado aonde eu quero atingir.
Sem planejamento, provavelmente a gente não vai conseguir construir um bom resultado de negociação. E aí, então, nós vamos falar das etapas do processo de negociação. E nós vamos falar de todas essas etapas. Vamos falar da preparação inicial, da abertura da reunião inicial, o diagnóstico das necessidades, a apresentação da proposta de valor. Este é um termo hoje muito importante a ser considerado. O que é uma proposta de valor? Uma proposta de valor é algo que você constrói sob medida para atender a necessidade do outro. Por isso que é importante que você tenha habilidade para, antes de apresentar uma proposta, você tenha sob domínio as necessidades. Tendo sob domínio as necessidades, você poderá construir uma proposta de valor. Bom, depois nós vamos aprender como clarificar, tirar as dúvidas e ajustar os interesses, é a negociação propriamente dita, fazer a consolidação desse acordo, fazer o controle do que foi negociado e, por último, a primeira etapa de um processo de negociação, que não é a última, mas que é a primeira etapa da próxima negociação, que é a avaliação do processo de negociação, para que eu tenha, com o aprendizado desta negociação, a condição de ser mais eficaz na minha próxima negociação. Bom, fechando, então, essa apresentação do curso para vocês, eu tenho uma consciência máxima que as organizações precisam se tornar mais úteis, superar momentos de crise e superação dos conflitos que existem nas empresas através de negociações que preservem os relacionamentos é uma necessidade eminente. Ou seja, as competências em negociação são imprescindíveis nos momentos de dificuldade. E hoje nós estamos vivendo um momento de dificuldade muito grande dentro das empresas, onde elas estão procurando reencontrar um posicionamento no mercado de utilidade e, dentro desse contexto de ressignificação da sua utilidade no mercado, essa competência é de extrema valia, né? E os profissionais? Os profissionais precisam se tornar mais úteis para as organizações. Eu tenho contato com muitos profissionais que fazem seleção e admissão de executivos. Converso com alguns headhunters que sabem que eu dou aula em cursos de pós-graduação e MBA, e me procuram para saber se eu tenho alguma indicação de alguém para poder oferecer. E uma máxima que eu tenho visto no mercado hoje: a maioria das empresas admite as pessoas por competências técnicas e demitem elas com base na falta de competências comportamentais. Esta é uma máxima. Quantos talentos que têm bom conhecimento técnico as empresas perdem porque eles não souberam lidar com as adversidades que surgiram no dia a dia da empresa, porque não souberam ter uma inteligência emocional adequada para poder lidar com as adversidades, não souberam lidar com os conflitos. Apesar de uma competência técnica grande, não conseguiram se manter úteis porque não conseguiram ajudar a evoluir os negócios dentro de um ambiente de conflito. Então, se admite por conhecimento técnico e se demite pela falta de habilidade comportamental. Então, para você, que já deve ter passado por uma experiência de um dia ser demitido de uma empresa, e é um bom profissional, avalie se o que eu estou falando para você não é a verdade. Se você é um profissional que está empregado e sente que tem dificuldade no dia a dia de relacionamento, onde as pessoas às vezes dizem o problema lá naquela empresa é que a política lá, a política corporativa é complicadíssima. Eu não consigo me adaptar naquele ambiente daquela política corporativa. Gente, o mundo está mudando. E à medida que as mudanças aparecem, os conflitos vão aumentar. Não tem jeito. Esse é um movimento, uma pressão que não tem como se evitar. Que você precisa melhorar a tua condição, a tua capacidade do ponto de vista comportamental para poder viver num ambiente de conflitos. E esse conhecimento de negociação, com certeza, vai fazer a diferença para você. Eu considero, com toda certeza, que, dentro de todas as competências comportamentais, eu acho que a capacidade de negociar
está em destaque e sugiro a você que invista nesse sentido. E estamos prontos para ajudar você, profissional, ou a você que está aí assistindo esse vídeo como representante de uma empresa, a conquistar um upgrade nos seus negócios. O método e o conteúdo desse curso já está validado, e eu já trabalhei com esse método tanto do ponto de vista de formação de negociadores, como também como negociador. Já trabalhei em indústrias nacionais e multinacionais, já fui representante de uma indústria nacional em processos de negociação que envolveram mais de 50 milhões de dólares, e já também negociei e não tive resultado positivo antes de ter o conhecimento que eu estou oferecendo. Então, eu tenho como também dizer, quando você não aplica esse conhecimento, que resultado se obtém, e quando você aplica esse conhecimento, que resultado você tem. Dezenas de turmas em Company e cursos de pós-graduação em MBA já foram ministradas com esse conteúdo, com avaliações comprovadas, de resultados aplicados na prática muito bons. Então, uma proposta para você. Faça a diferença no mercado. Seja um negociador eficaz. Seja admitido pela sua competência técnica e evolua e cresça profissionalmente com habilidades comportamentais, tendo como destaque a negociação. É isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Aí está o símbolo que caracteriza a razão da minha existência, que é trabalhar para a ampliação do estado de consciência do ser humano. E quem sabe você não vai me dar uma oportunidade de manter a minha utilidade oferecendo esse conteúdo para você. Venha fazer o nosso curso e eu tenho certeza que ele vai fazer uma diferença na sua vida. Muito obrigado, sucesso para você!